Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal Literário. Pessoal, hoje resolvi fazer um vídeo um pouco diferente. Vários inscritos aí estão me perguntando, poxa Marcelo, me fala um pouco de judaísmo, conta um pouco sobre sua religião, a história dos judeus, e esse é um assunto muito vasto. Aqui eu vou dar uma introdução histórica, tá pessoal? Pode ser até que eu faça mais de um vídeo, ainda estou vendo aí, tem muita coisa para falar sobre a história do povo judeu, uma história de mais de 4.000 anos, então para fazer num vídeo de 20 minutos pode até ser que não dê. E por isso mesmo que eu estou aqui divulgando um novo canal meu aqui embaixo, tá? Aproveitem, por favor, já se inscrevam para apoiar, é o canal Veredas da Torá, que lá eu vou falar só de Torá. Aqui o foco é, como sempre, literatura, eu vou trazer um pouco de história, não só dos judeus, mas eu pretendo também trazer a história da Rússia, um pouquinho aí, né, da história da Europa, mas a história dos judeus é algo que eu conheço bastante, então eu resolvi trazer um pouquinho a pedidos de vários inscritos. Muita gente fala, poxa, me conta um pouco desses livros aqui da sua estante, por que usa kippá, porque, né? Aqui a gente vai trazer uma introdução histórica, tá, pessoal, do povo judeu. Vou começar aqui de Abraão, e talvez aí num segundo vídeo vou chegar até a Segunda Guerra, quer dizer, nós temos aí mais de 4.000 anos para cobrir. Mas quem quiser mais detalhes, as tradições, os costumes, as festas, as porções bíblicas, tudo isso eu vou colocar no outro canal separado, tá? Aqui o foco vai continuar sendo literatura clássica, contemporânea, enfim. Então, sem mais delongas, o judaísmo ele começa com Abraão. Ele vem até antes de Adão, etc., mas a nossa história realmente começa com Abraão. Foi o primeiro monoteísta, né? A gente chama ele de Abraham Ivri, né? O Abraão, o hebreu. O que é hebreu? Em hebraico, Ivri quer dizer que é do outro lado, ou que atravessa, vamos dizer, um rio, alguma coisa. Porque ele ficava do outro lado do rio no sentido de que ele foi o primeiro monoteísta, o mundo era politeísta, e ele foi o primeiro a dizer só existe um Deus. E ele nasceu em Ur Kasdim, na atual Síria, não na Síria, tá? Na Síria, fica lá no atual Iraque, bem lá para o leste, né? Para o sudeste. Eu vou colocar um mapinha aqui, em algum ponto aqui do vídeo, depois vou ver na edição. Aos 75 anos, Deus se revela para ele e fala, olha, vai para a terra de Canaã, a terra que eu estou te prometendo, né? Aos 75 anos ele pega a esposa e filhos e todo mundo sai ali do Iraque, é uma bela uma peregrinação, e se assenta na terra de Canaã. Isso aí nós estamos falando aí, tem divergências históricas, mas há cerca de 4.000 anos aí, mais ou menos entre ou 1800 antes da Era Comum ou 2100, aí não dá pra gente saber ao certo, né? Eu vou passar assim bem por cima, porque é muita história para contar. De novo, quem quiser mais detalhes, eu vou passo a passo, porção a porção, né, no canal Veredas da Torá. Mas aqui basicamente tem fome lá na terra de Canaã, ele desce para o Egito, acontecem várias coisas, né? E o Abraão, ele foi o patriarca, de acordo com a tradição judaica, não só do judaísmo, mas também do cristianismo e do islamismo, né? E dele descendeu Ismael e Isaac. Ismael seria aí o patriarca dos árabes. Isaac depois teve, a gente sabe, né, tem a obra do Machado de Assis, né? Esaú e Jacó, né? O Esaú, a gente entende que ele é o patriarca de Roma, né? Dele originou os romanos, e os romanos eles eram politeístas, mas depois adotaram o cristianismo. Eles têm um papel aí, entendo eu como leigo, mas entendo que eles tiveram um papel central no cristianismo. E o Jacó ficou sendo o patriarca dos judeus, dele descenderam as 12 tribos. E de novo, tem muita história aí, mas todo mundo sabe aí, talvez quem acompanha a novela aí, né, do Gênesis, mas o Jacó tinha 12 filhos, tinha uma filha também. Os irmãos venderam José, que era o filho predileto do Jacó, e ele acaba passando por vários maus bocados, aí ele vira escravo aqui e ali, ele vai parar no Egito, mas ele acaba ascendendo socialmente. Aos 30 anos, ele é aquele Forbes 30 under 30, né? 30, como é que é? 30 jovens menores que 30, né? Aos 30, ele era vice-rei do Egito, quer dizer, a potência do mundo antigo ali, né? E ele era apenas abaixo do faraó. Como ele chegou lá, vocês podem ver no canal, vou chegar lá também, passo a passo aí, porque é muita história. Mas basicamente, de novo, tá tendo fome. Naquela época era difícil arranjar comida, né? As principais profissões eram de pastor, mas a agricultura eram terras muito áridas, né? No Egito a terra era fértil. E a gente sabe, lá tem todo o episódio das vacas magras, das vacas gordas, ele aconselhou o faraó, e lá tinha fartura no Egito, então ele acaba trazendo os irmãos e o pai para morar lá, e aí que começa o exílio dos hebreus
no Egito. Eles se assentam na terra de Goshen, é uma terra mais fértil. A ovelha era uma divindade egípcia, então os egípcios na verdade precisavam de pastores, eles mesmos não podiam ser pastores, então era uma troca mútua aí, né? Existia um benefício mútuo em os judeus serem pastores lá. E o primeiro faraó era muito bonzinho com os judeus, falou, vem, traz para o José, traz seu pai, seus irmãos para cá, nós vamos dar aí o melhor da terra, e no começo é ótimo. Só que aí morre esse faraó, ou há discussões, de repente ele mudou de ideia ali, e aí ele começa a perceber, porque os judeus começam a se multiplicar, e aí ele fala, poxa, eles vão passar a gente em demografia, né? E aí ele fala, vamos escravizar eles, vamos jogar todos os varões no Nilo, toda a história, de novo, vou contar em mais detalhes ali, que a gente vai passar bem rápido para ver se a gente consegue cobrir tudo que tem para falar de história judaica. Mas aí, né, tem toda a história de Moisés, já depois que José e os irmãos morreram, nasce Moisés, da tribo de Levi, né? E como bebê, ele é colocado no rio Nilo, no cestinho, né? A mãe coloca lá, porque a irmã vai lá vendo se corre tudo bem, afinal um bebê no rio, mas ela está protegendo ele, porque senão o faraó tinha colocado um decreto ali de matar todos os varões. Então ela escondeu ele, tudo, no fim colocou no Nilo. E curiosamente a filha do faraó, Abatia, que para nós ela é considerada uma mulher muito justa, ela salvou o Moisés e criou ele no palácio. E é curioso que ele que acabou redimindo os judeus do Egito, né, através de Deus, é claro. Mas aí tem toda a história da sarça ardente. Moisés, depois de 220 anos aí de escravidão no Egito e as 10 pragas, ele conduz o povo para fora do Egito. E aí tem um momento muito central para o povo judeu, que é a revelação do Monte Sinai. Se eu não me engano, 49 dias depois do Êxodo, né? A gente comemora todas essas datas, né? Então a gente tem elas. Vem aí a revelação no Monte Sinai, que na nossa tradição ocorreu em 2448 da criação do mundo, que vai dar mais ou menos 3.300 anos atrás. Esse é um momento muito central. Até então, os judeus eram como se fosse uma etnia. Até hoje eles são uma espécie de etnia, tá, pessoal? Isso é uma pergunta que todo mundo faz. O que é um judeu? Um judeu é que nasce de mãe judia. Não importa se ele acredita ou não, para nós é uma questão tribal mesmo. Essa é a melhor definição. E por parte de mãe. Por parte de pai, não adianta o pai ser judeu e a mãe não judia, o filho nasce não judeu. E o contrário é válido. Se a mãe é judia e o pai não é judeu, o filho é judeu. E só aqui um pequeno adendo, muita gente pergunta, já respondo, qualquer um pode se converter, a gente não busca ativamente conversos, a gente tem de cada um aí tem que seguir seu próprio caminho, mas quem quiser, obviamente, se juntar pode, só que a questão é que é muito difícil, tem que estudar muito, tem que realmente provar que a pessoa quer. Mas enfim, justamente voltando, o que aconteceu ali foi que no êxodo do Egito haviam vários outros povos, a gente chama eles de Erevrav, uma mistura de povos que vieram com a gente do êxodo, aproveitaram a carona, não eram talvez aí da mesma etnia e nada contra, inclusive eles se converteram lá na hora. Essa revelação do Monte Sinai, né, é um momento muito marcante, é comemorado até hoje, né, a gente chama de Shavuot, ou o que o mundo talvez chama de Pentecostes. Para nós esse Shavuot, que é o recebimento da Torá, quando Deus deu a Torá para o povo de Israel, certo? E a gente entende também, as pessoas perguntam, poxa, o que é isso aqui? Eu já vou até entrar, porque assim, a Torá é a lei escrita, né? Tudo que foi escrito, mas tem a lei oral que foi já passada de Deus para Moisés, e de Moisés em diante para vários profetas, até os rabinos aí, das épocas mais modernas ali, ano 0, ano 100, enfim, tinha esses ensinamentos orais, e que só depois foram escritos, que aí é o Talmud e a Mishnah, a gente vai chegar em tudo isso. Porque, por exemplo, na Torá escrita tem várias coisas que são dadas apenas em alusões, né? Deus fala, olha, vocês devem fazer o abate ritual conforme eu lhes prescrevi, mas lá não tem nenhuma instrução. Ou a gente tem os filactérios, vou fazer um vídeo inteiro sobre isso só no outro canal, porque é um tema um pouco diferente. Mas ali na Torá escrita, né, na lei escrita, não há detalhes sobre onde se colocar. A gente coloca no bíceps, a gente coloca aqui na fronte, né, onde nascem os cabelos, que eu já não tenho muito aqui, tem que ficar procurando. Tudo isso está na lei oral, porque é lá que todos os detalhes estão revelados ali. A gente sabe que depois ele desceu com as tábuas da lei, certo? O povo fez o bezerro de ouro, aí ele quebrou. Tem
todas as explicações por que ele quebrou, já devem estar se perguntando, poxa, mas por que ele quebrou? Mas foi bom o que ele fez, tá, pessoal? Depois eu comento lá embaixo no canal ali, tem muito o que se falar, são assuntos aí que a gente pode falar horas, por isso aqui o apanhado, né? Mas basicamente depois Deus perdoa o povo em Yom Kippur, e Moisés desce com novas tábuas, e eles guardam os cacos das tábuas antigas. E aí eles começam a se dirigir para a terra de Israel, mas eles mandam espiões para ver questões militares, né? Como é que vai conquistar, vai por lá, por cá. Isso acaba se provando um desastre, porque os espiões começam a falar mal da terra de Israel e que a gente não vai conseguir e que vai dar tudo errado. E esse ficou conhecido como Tisha B'Av, né? A gente tem o nosso calendário lunar, né? Então no mês de Av, no dia, é um dia muito triste para nós. É um dia que várias calamidades aconteceram, dentre elas, o que precipitou tudo isso foi esse episódio dos espiões, que Deus falou, olha, vocês estão chorando à toa, então vocês vão chorar para sempre nessa data. E foi decretado que a gente não entraria, né, o povo de Deus não entraria na terra de Israel, não aquela geração, só 40 anos depois, por isso eles perambulariam pelo deserto por 40 anos. E os templos foram destruídos todos em Tisha B'Av, caíram tudo nessa mesma data. É uma data meio que marcada para desgraças, mas de novo, tá, pessoal? O meu ponto em todo nesse canal é que Deus não é ruim, Deus não é mal, Deus nos livre, tudo é pro bem, e um dia esse vai ser um dia alegre e feliz, vai ser uma festa, a gente assim acredita. 40 anos depois, Moisés falece, já é tudo pré-programado, ele também não iria entrar na terra de Israel, afinal teve aí um incidente onde ele bateu na pedra, era para ele conversar com a pedra, ele foi punido, o seu irmão também. No fim, quem entra na terra de Israel é Josué, o grande assessor, mais do que assessor, o general de Moisés, né? Ele era um grande comandante militar. Eu posso falar horas também do Josué, eu li muito sobre ele, é interessantíssimo ali as estratégias militares que ele usou para conquistar a terra. Mas foi um período de conquista, ali tinham vários povos ali, Kenanitas, né, de Canaã. Interessante até notar que os povos falavam aí línguas semitas também, né, eram parecidas com as nossas, eles tinham essas tradições politeístas. Existem aí discussões, fala, poxa, eles expulsaram os povos que lá estavam, mas assim, na nossa tradição Deus nos prometeu a terra e eles também tinham costumes bastante vis ali, eles sacrificavam crianças, enfim. Entendo que no mundo antigo aí não é o mesmo mundo daqui que a gente vive hoje. E vários outros povos também atacavam o povo de Israel, um deles é o Amaleque, que enfim, posso falar mais no outro canal. Mas depois da conquista existe aí divisão da terra de Israel entre as 12 tribos. Daí existe a questão da liderança, né? Isso vai ser um tema ali que vai se estender muito, assim, né? Porque Deus, a princípio, não quer um rei ali. Deus coloca profetas e juízes ali, ele não está muito interessado num rei. Finalmente, no profeta Samuel ali, o povo quer porque quer um rei. E é engraçado que parece um manifesto libertário, né? O profeta Samuel fala, olha, vocês querem um rei como todas as outras nações? Saibam que o rei tem um custo, existe uma máquina pública para se sustentar, ele vai ter que ter um palácio, vai ter impostos, vai ter, né? O seu rei é Deus, não precisa de um rei carne, né? Carne e osso. Mas o povo quer um rei, então começa aí o primeiro rei Saul, depois vem Davi, e Davi anseia para construir o templo de Deus, mas Deus fala, olha, você fez muitas guerras, suas mãos estão cheias de sangue, o meu templo é da paz. Não que o que ele fez é errado, mas Deus queria dar a oportunidade para o filho dele, o Salomão. Salomão, filho de Davi, foi ele quem construiu o primeiro templo. E Salomão, a gente sabe, tem várias histórias sobre ele, de novo, aqui vai ficar um pouco, né, vou só dar uma passadinha, ele era o homem mais inteligente do mundo, segundo a nossa tradição. Ele acabou fazendo muitas alianças estratégicas, ele casava com várias princesas para fazer alianças. Acontece que essas princesas acabaram desviando um pouco ele do caminho ali, ele acabou tendo muitas esposas e construindo templos de idolatria para elas. Mas ele construiu o primeiro templo, inclusive com a assistência do rei de Tiro, um rei fenício. Tiro, não Tiro de arma, Tiro, o norte de Israel, né, fica no Líbano. E esse rei Hirão, ele era muito assim, ele tinha muitos negócios com o rei Salomão e ele mandou arquitetos, ouro, emprestou dinheiro, pedras. Ele patrocinou bastante a construção do primeiro templo. E aí que eu queria trazer que o templo é uma parte central no judaísmo, tá, pessoal? Hoje o judaísmo, eu não vou dizer que ele é incompleto, ele está faltando alguma coisa muito importante, que é o nosso templo sagrado, assim, né? O judaísmo tem 613 mandamentos,
muitos dos quais só podem ser cumpridos com o templo. Tem sacrifícios, animais, vegetais, rituais que eram feitos apenas no templo. E como não tem templo hoje, então não tem como fazer. A gente acredita na redenção, a gente acredita no Messias que não é o Jesus. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, simplesmente porque ele não atendeu aos requisitos. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, mas inclusive um dos requisitos é reconstruir o templo sagrado. Então, Salomão fez o primeiro templo e lá ele colocou várias coisas, tinha a famosa menorá, né, aquele candelabro, vou ver se eu ponho uma foto aqui, de ouro, né? Os cacos da tábua, das primeiras tábuas, as segundas tábuas, tinha uma arca sagrada, e tinha os sacerdotes, né, os Kohanim, que faziam todo o serviço no templo. Não era qualquer pessoa que podia oficiar no templo, tinha o sumo sacerdote também. Então o templo, ele era assim o centro da vida judaica. Inclusive, as pessoas não eram obrigadas a morar em Israel, mas elas tinham uma obrigação sim de peregrinar para Israel nas 3 festas, né, na Páscoa, no Pentecostes, né, Pesach, Shavuot, e no Sukkot, na festa dos tabernáculos. O povo tinha que peregrinar para fazer suas oferendas, trazer lá para agradecer a Deus pelo ano. Enfim, tem toda 1000 explicações ali que só estou dando uma pincelada geral. E o que aconteceu foi que o templo aí ficou mais ou menos aí uns 400 anos e aí finalmente foi destruído por Nabucodonosor II, um rei babilônio, né? O templo foi construído em 957 antes da Era Comum e foi destruído em 587 antes da Era Comum, como falei, mais ou menos uns 400 anos. E o que vai acontecer é o seguinte, pessoal. O povo vai se exilar na Babilônia, né? Eles não têm templo, essa parte central de repente sumiu ali. E um tema central do judaísmo é a assimilação, né? Que é difícil para o povo manter os costumes, afastado de sua terra, em outro povo, sob domínio de outras forças, né? Então acaba tendo muito problema da assimilação. Mas futuramente essa comunidade da Babilônia vai se tornar um refúgio judaico ali, né? Ali vai florescer todo o Talmud que a gente estuda hoje em dia. Esse primeiro exílio não dura muito, ele dura cerca de 70 anos. O imperador persa Ciro o Grande, ele acaba dominando ali o Império Babilônico, né, e acaba conquistando ele, e ele permite os judeus a reconstruírem o segundo templo. Então os judeus voltam para Israel sob a liderança de Esdra. Vai ser uma figura proeminente no judaísmo, ele vai ser um grande líder da diáspora, né, e ele vai lutar muito contra essa assimilação. E ele vai tentar reviver o judaísmo, assim, vamos dizer, ele fez muitos decretos, ele quis aumentar a observância do judaísmo, os decretos dele que são seguidos até hoje, como de ler a Torá, né, o nosso Pentateuco, a gente lê ele, uma porçãozinha, segunda, quinta, a gente lê uma pequena porção e no sábado a gente lê a porção inteira, né? Foi ele que instituiu, enfim, tem várias coisas aí que foi ele que instituiu. E esse segundo templo, ele vai ter menos coisas que o primeiro, ele já não tem os cacos das primeiras tábuas, as tábuas, várias coisas aí estão faltando ali, ele tem menos, talvez, brilho do que o primeiro templo. Ele dura aí também mais ou menos uns 400 anos, e aí depois, o que vai acontecer vai ser que os romanos vão destruir esse templo sob Titus, né? O imperador romano. Inclusive tem vários registros históricos, né? Eu vou até colocar uma foto aqui, né? Se eu não me engano, no Arco do Triunfo em Roma, tem aí, enfim, os romanos levando a grande menorá ali, né? Um símbolo do templo. Quem pode nos trazer muitas informações, nós temos fontes aqui judaicas no Talmud, que eu vou chegar lá, que são esses livros aqui, né? Mas um grande historiador desse mundo antigo é o Flávio Joséfos, que tem livros, eu vou ver se tem para o português, tá, pessoal? Tem aqui para o inglês, mas é fascinante, porque ele vai contando, ele é um dos primeiros historiadores do mundo, né? 2000 anos atrás, ele conta como foi todo esse processo. O Flávio Joséfos era um general, né, da Galileia, e ele, num primeiro momento, lutou contra os romanos, mas depois ele se rendeu. Na visão de muitos, ele foi considerado um traidor, mas era uma época ali que inclusive a gente entendia, do ponto de vista judaico mesmo, que era para o templo ser destruído, o povo tinha pervertido seus caminhos, não era hora nem de lutar, entendeu? Então muitas lideranças judaicas buscaram soluções, por exemplo, do Talmud, né? A gente vê Rabbi Yochanan ben Zakkai, um grande rabino, ele fez a coisa mais sábia, foi ter com o imperador, o Vespasiano, se eu não me engano, na época, ele falou, olha, deixa eu salvar um pouco, né? Assim, uma comunidade, deixa eu formar uma escola,
para o judaísmo, ele salvou o judaísmo, talvez ia ser tudo destruído ali, né? Não adiantava lutar, os romanos eram muito mais fortes e eles tinham cercado, sitiado Jerusalém, não tinha comida, bebida, isso tudo vou fazer um vídeo também no outro canal, porque é fascinante, tem tudo aqui no Talmud, um relato histórico, e o Flávio Josefos vai falar muito disso também. Então, particularmente eu, pelo menos, não olho essas figuras históricas como traidores. Ao contrário, eu falo, não adianta você tentar fazer milagre, entendeu? Não tinha milagre, ali era uma batalha perdida. O esperto foi quem se salvou e não quem ficou ali passando fome e esperando ser decapitado pelo inimigo. Então, o Flávio Josefos, mas ele acabou... é aí que está interessante, eu até posso fazer, tem 1000 vídeos para fazer, né? Mas ele acaba... Tem uma história parecida com essa do Rabi Yochanan ben Zakkai, e ele acaba falando para o imperador que ele vai ser promovido, e enfim, ele acaba ganhando uma posição de destaque no Império Romano, ele acaba tendo residência fixa lá em Roma, e só que ele vai ser um historiador, ele vai nos detalhar muito do que aconteceu lá. Então aí o templo é destruído, aí realmente desde então nunca mais foi reconstruído, aí você fala, por quê? Né? Não pode reconstruir? É porque tem que ser onde está hoje a atual mesquita de Al-Aqsa, lá em Jerusalém. Né? O que sobrou do nosso templo é o Muro das Lamentações, certo? O Muro Oriental, o Western Wall, que eles chamam. Né? Aquele, na verdade, é o muro mais externo do pátio do templo. Não é nem o muro do templo em si, é o do pátio dele. E dentro ainda tinha a construção do templo também murada, né? Mas, enfim, esse é o período que talvez é da Mishnah, assim, vamos dizer, né? Mais ou menos aí, já depois do ano 70 da Era Comum, você tem os Tanaim, né? Grandes expoentes da lei judaica, que eles tinham o domínio da tradição oral. E destaque para o Rabi Yehuda Hanassi, que foi um rabino que também salvou o judaísmo, né? Tinha-se aí uma lei até que não poderia se escrever a lei oral, porque... Deus queria incentivar essa troca, vamos dizer assim, entre rabino e aluno, né? Não se perder, isso é uma coisa muito forte até hoje, assim, as yeshivot, né? As escolas judaicas, mas é mais do que escola, uma yeshiva, eu vou chegar nisso, mas é um internato só de judaísmo, né? Onde as pessoas estudam aí 24 horas, não 24 horas, mas 8, 10, 12 horas por dia de judaísmo, em pares, em duplas, e eles ficam discutindo a lei. Então, existia uma proibição de escrever a lei, mas o Rabi Yehuda Hanassi, esse rabino, o líder da geração ali, falou, se a gente não escrever, vai todo mundo esquecer tudo, vai se alterar. Então ele escreveu a Mishnah, que eu tenho aqui também na biblioteca. É um volume assim pequenininho, porque ele é muito sucinto. Ele vai apenas dizer, isso pode, isso não pode, isso sim, isso não. Não é que é básico, é muito concentrado. Lá nas leis da Mishnah existe muita coisa por trás daquilo. E tudo isso vai ser analisado muito a fundo mais para frente, aí lá para o ano 400, na Era Comum, que aí o Rav Ashi e um tal de Ravina, rabinos ali na Babilônia, compilaram o Talmud, que é nada mais do que a Mishnah, mais o que a gente chama de Gemará. Esse daqui é o primeiro tratado de Berachot, ele vai tratar das bênçãos. E o Talmud é um livro muito difícil de ser estudado, até por judeus ortodoxos, tá, pessoal? Mas ele faz parte do cotidiano de todo judeu ortodoxo. Eu já estudei alguns tratados. Aqui, por exemplo, olha só. Ele foi escrito a Mishnah aqui em cima, né? Ela começa aqui. É só esse pedacinho aqui, a Mishnah. E depois tudo é Gemará, é comentários, mas mais do que comentários, é uma troca, é uma discussão muito acirrada entre rabinos, um dizendo que isso é permitido, outro dizendo exatamente o contrário, e eles tentam logicamente argumentar e ver aí qual que é a lei, mas o intuito não é tanto achar a lei, claro que é também um dos intuitos, mas entrar a fundo nas discussões. Eles vão trazer versículos da Torá escrita e vão fazer pontos aqui e ali, e é tão complexo isso que aí a gente vai ter comentários de comentários de comentários para poder entender, porque é muito complexo. E a Gemará, essa parte aqui mais embaixo aqui, né, pessoal, ela está escrita em aramaico, não está escrito em hebraico. Quem vai estudar o Talmud tem que saber o aramaico, que ele é parecido aí com o hebraico, mas não exatamente, que era a língua falada na Babilônia e no Império Persa. Então, por um lado, os judeus ficaram sem templo, assim, né? Já depois do segundo templo, nunca mais reconstruímos ele.
mas por outro teve esse florescimento do que a gente chama de yeshivot, né, esses internatos ali, né, casas ali de estudo, onde os judeus, isso é uma coisa que foi mantida por toda a história, né, judeus que eram sustentados por outros, pela comunidade, e estavam lá para estudar, afinal alguém tinha que ser guardião das tradições, porque vira e mexe todo mundo tinha alguma dúvida sobre como proceder na lei, e a pessoa tinha que ser muito bem versada, né. E tanto é complexo, né, o Talmud. Até mais uma coisa, ele não tem nem pontuação, gente. Não tem aqui ponto de interrogação, vírgula, não tem nada. Você tem que saber onde começa e termina cada frase, que já é um desafio em si. Se é uma pergunta que você está lendo ou se é uma resposta. Então tem vários e vários desafios para dominar o Talmud. Mas, por outro lado, o Talmud ele vai também trazer muito, não só a lei, tá? Mas as tradições, vai trazer muitas histórias. A história da destruição do segundo templo está toda documentada no Talmud. Tem muitas e muitas histórias aí, até algumas mais sobrenaturais, né, dos milagres que os rabinos faziam na época, é super, super interessante, e muitos aforismas, ensinamentos morais. Aqui eu diria que está o bife do judaísmo, a lei oral. Hoje todo judeu ortodoxo, não tem um que vai te dizer que não estuda o Talmud. O Talmud é uma leitura obrigatória para todo judeu ortodoxo, porque é lá que ele progride no judaísmo. Aqui você tem 2.700 páginas, só que nossa página é dobrada, são na verdade 5.000 e poucas páginas. Uma página aqui, isso aqui é apenas meia página, né? O verso é a outra metade da página. Então a gente tem 2.700 páginas, dá mais de 5.000 páginas. E existe até um programa para se ler o Talmud, né, chamado Daf Yomi, protagonizado aí por um grande rabino, Rabino Meir Shapiro, se eu não me engano. É um programa que é uma página por dia, todos os dias, não tem desculpa, tem casamento, tem não sei o quê. A pessoa tem que ler uma página todos os dias. E em 7 anos e meio ela consegue terminar o Talmud babilônico inteiro. E um judeu já mais versado consegue fazer uma página em meia hora a 1 hora. Então aí são mais de 2.700 horas, uma página inteira, né, o frente e verso. E eu falei o Talmud babilônico porque no mesmo período foi composto também o Talmud palestino, né, que foi composto lá pelos sábios que conseguiram residir na terra de Israel. Mas esse aqui, o babilônico, é o preferido por ser mais difícil, mais desafiador. Pelas perguntas dele, a gente acaba entrando em muitos e muitos assuntos e acaba se aprofundando mais. E o outro ele já é mais direto ao ponto. Por um lado até dizem que é mais difícil, já que ele não dá tanto os motivos das leis. Mas tudo isso aqui são registros do que se passava nessas academias, né, nas yeshivot, as discussões que lá ecoavam ali, né, nos salões das yeshivot. Então aqui, só para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo, depois talvez eu faça mais um, indo mais adiante. Aqui a gente está no ano 400, a ideia era comum, acho que eu vou parar por aqui, mas só vou dizer mais algumas coisas, que aqui no Talmud, nessas 2.700 páginas, que são 5.400 na verdade, tem todos os detalhes da nossa vida, das nossas leis, dos nossos costumes, das nossas histórias, e inclusive sobre as leis do templo, né? E sobre a futura redenção, tudo está no Talmud. Como eram feitos os sacrifícios na época, os ritos do sumo sacerdote, está tudo registrado aqui, né? E como eu falei, hoje a gente vive uma vida ainda no exílio, né? O sonho de todo judeu, né? Segundo a religião, e claro, não está na nossa alma, isso é retornar para Israel, reconstruir o terceiro templo e poder servir a Deus como a nossa religião manda, que hoje é muito... várias partes estão faltando, né? Até no Yom Kippur, a gente vai na sinagoga, o dia mais santo, mas tem todo um ritual que ocorria lá no templo ali, né? Tinha o bode expiatório, que daí que vem a palavra bode expiatório, tinha o famoso incenso e... Enfim, tinha vários e vários ritos que hoje não tem nem como fazer, porque nós não temos o templo, eles só podem ser performados lá no templo. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem uma conferida no novo canal, se você é novo aqui também aproveite e se inscreve, o foco aqui é literatura, mas eu vou também trazer um pouquinho de história, um pouco de cultura. Quem sabe até eu traria a história de outras religiões, mas eu particularmente eu não conheço, né? Eu me sinto muito confortável de falar com vocês sobre o judaísmo porque eu nasci nesse meio, mas eu gosto muito de história, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.